Muito bem, gente. Hoje, primeiro domingo do mês de dezembro. Que velocidade, pastor querido. Que velocidade, bispo. Muito rápido, né? O mês assim passou. 2022 foi um flash, né? Um flash. Começou e acabou rapidamente. Começou e foi-se embora. Quando a gente percebeu, o ano já tinha passado. As oportunidades também. A maioria dos projetos ficaram para trás. Alguma coisa a gente concluiu, outras coisas não. E a gente ficou perdido pouco tempo, acabou. Né? Sim. Cláudio, viver o dia que nós estamos vivendo é a chave. Dizia Jesus, Lloyd, que a chave é essa. É viver o dia que Deus nos dá, realizando nesse passo a passo, dando ao passo para o dia seguinte numa cadência equilibrada. A gente, quando olha para o passado e olha para o futuro, nós temos duas referências que já não existem mais. A gente só tem de verdade o hoje para viver. Então, mesmo. Vivamos com toda a profundidade, sem perder as oportunidades desse dia, porque a gente não pode hoje estar criando planos tão longos com a certeza de que nós vamos realizá-los, né? Embora é necessário ter uma percepção do futuro, sim, mas o futuro ainda não aconteceu. O que está acontecendo é o que está acontecendo agora, nesse instante, nesse momento. Então, a gente precisa viver o agora, né? A palavra já diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, vivamos essa manhã, vivamos esse tempo, o agora, o tempo de Deus, o já, o agora. Porque a oportunidade nós temos, né, Lloyd? Isso mesmo. 2022, um ano de muitas inquietações, de muitas decisões, né, de um despertar, né, nós tivemos que despertar, de aprender coisas que poderíamos gastar 10 anos para aprender. Então, foi um ano de acelerarmos, né? Eu me lembro muito de Filipe, tendo que acelerar os passos para acompanhar aquele homem de autoridade, aquele eunuco, né, aquele homem que estava lendo, mas não entendia o que estava lendo. Sim. E ele lançou uma pergunta: você entende o que lê? Se não, estou aqui. Então, estamos aqui para muitos que não estão entendendo, né, a caminhada. Então, estamos aqui, nos colocando nesse lugar como Filipe. Sim, né? sim, verdade. Caminhando sempre. Porque Deus é que tem nos colocado em lugares, né, para que a gente possa dar sentido àquele lugar e àquilo que a gente está fazendo naquele momento. Muito bom dia a vocês, né? Bom dia. Que esse domingo, dia 4 de dezembro, seja para nós, para os nossos ouvintes, um domingo cheio de sentido. Oh, que bênção. Um domingo que a gente possa contar esse dia, contabilizá-lo, né? É assim que o coração sábio faz, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre um coração sábio. Então, contabilize esse dia. Pode não estar sendo o dia mais delicioso da sua vida, mas dê sentido a ele. Coloque sentido nas coisas simples, quem sabe, que você está fazendo. E é esse sentido nas coisas simples, Cláudio, que dá grandeza à nossa caminhada, né? E nós estamos caminhando aqui no programa Café com o Bispo, no livro de Mateus. É o livro que nós temos passo a passo discutido, lido e comentado. E nós já estamos no capítulo 16, muito especificamente no versículo 5 desse capítulo, que é o texto que nós vamos começar a explorar hoje, né? Então, se você tem uma Bíblia, se está tomando café com a gente, porque tem gente tomando café com a gente, né? Eu acho uma delícia essa coisa da gente poder, de alguma forma, interagir, ainda que a gente esteja numa relação meio que de um metaverso, né? Mas a gente está aqui tomando um cafezinho, batendo papo, edificando, e você que está aí, hoje na sua casa, quem sabe, não é? Ou, de repente, está aí no quarto de um hotel,
ou dirigindo pela avenida, sei lá como que você se encontra agora, né? Mas nós estamos juntos aqui para construirmos ideias a partir das falas de Jesus, dos registros que Mateus tem feito sobre a vida, né? Como ele registra algumas falas de Jesus tão pertinentes, né? Ele faz colocações tão preciosas e a igreja precisa aprender as falas de Jesus, não é? Precisa comer dessas falas, não é? É importante como ele coloca os personagens para fazer essa interação, né? Essa investigação, essa busca, né? É muito maravilhoso. Sim. Como Mateus coloca os personagens aqui dentro. Né? Verdade. Lembrando-nos que Jesus está circulando para o mundo dos judeus e, de repente, começa a invadir esse mundo a mulher cananeia, né? Alguém vai entrando ali, começando a quebrar essa bolha do evangelho para os judeus e as coisas estão andando e a gente vai ver muitos episódios interessantes nessa caminhada que o Mateus registra, né? Ele que está ali lado a lado com Jesus, desde os primeiros momentos do movimento de Jesus pela terra, e Mateus está sempre muito próximo, andando com ele, fazendo seus registros, né? Coisas que nunca saíram da sua memória, que nunca se apartaram de dentro dele. Era a experiência que ele estava tendo com Jesus naquela caminhada de 3 anos e qualquer coisinha, né? Lloyd, nós estamos aqui já no capítulo 16. Capítulo 16, bispo, e agora vamos dar seguimento, né? No versículo 5. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. No trajeto até o outro lado do mar, os discípulos perceberam que haviam esquecido o pão. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e saduceus. Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Percebendo que o que se passava, Jesus perguntou: por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Crentes pela metade não entenderam ainda. Não se lembram dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou dos 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão? O problema é o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam. Jesus não estava preocupado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente pensar, né? Eu queria pensar 2 coisas aqui. A primeira delas, que eu gostaria de pensar, é sobre nossas culpas imaginárias. Nem todas as culpas que nós carregamos sobre os nossos ombros. Você conhece gente que em tudo ela pede desculpa? Uhum. Desculpa nasce da palavra culpa, né? Isso. Me tire a culpa, me tire a culpa, me tire a culpa, né? São pessoas que foram invadidas no seu imaginário por uma culpa, elas se culpam até de viver. A culpa imaginária, ela não é culpa brotada daquilo que de real aconteceu. Jesus não estava falando de pão, não estava repreendendo-os, e eles começam a transferir culpa para o outro, transferir culpa para o outro. E não tinha absolutamente nada a ver com o fato deles terem esquecido o pão, porque o esquecimento é uma coisa natural de todos nós. A gente esquece até de data de nascimento da pessoa que vive com a gente, não é não? Verdade. Então, assim, Jesus não está lidando com culpa, mas eles estão se sentindo culpados. Alguma coisa aconteceu. Cláudio, quantas vezes a gente vive uma vida penitencial, uma vida aprisionada, uma vida doída, sofrida, limitada, por culpas que nós nunca tivemos. Elas só existem na nossa imaginação. É do mundo imaginário.
Então, é preciso parar para pensar se as culpas, se esse estado de culpa que me consome não é um estado de culpa brotado por uma relação imaginária muito pretérita e passar a dar melhor qualidade de vida, porque viver culpado não traz qualidade de vida. Meu Deus. Viver com culpa não traz qualidade de vida. Se vocês se lembram, porque eu repito muitas vezes, a primeira coisa que Deus fez ao tratar conosco foi rasgar o inscrito de dívida que era contra nós, lá na cruz. Porque lidar com gente que se sente culpada é muito difícil. É como lidar com gente que não se ama. É da ordem da dificuldade. Que dificuldade você está lidando com uma pessoa que traz para si toda a culpa do mundo? Eu me lembro que eu atendia na clínica, no início da pandemia, um paciente que ele se culpava pelo coronavírus. Ele dizia que cometeu um erro grave e que Deus estava punindo a humanidade por causa do erro que ele cometeu. Olha o excesso de culpa que esta pessoa carregava sobre seus ombros. Trazia a culpa do mundo inteiro para si. Não era um resgate da culpa do mundo, porque isso Jesus já fez por nós. Era uma culpa que o consumia todo dia. Se sentia a pior pessoa do mundo, porque cometeu um erro, e esse erro Deus decidiu puni-lo na humanidade inteira. Isso produz, a culpa, ela produz um estado de dissonância dentro do interior da gente sem tamanho. E a vida fica feia. Eu estou sempre tentando agradar os outros para pagar a minha dívida. É de um endividamento superlativo na minha economia psíquica. Meu Deus. Esses caras estão se degladiando aqui, um culpando o outro, por uma culpa que não existia. Jesus não estava culpando ninguém. Ele só estava advertindo sobre a questão da interferência do ensino dos saduceus e dos fariseus, que estaria, assim, propenso a contaminar a massa toda. Jesus está usando essa linguagem gastronômica porque eles entendiam muito bem disso, não é? Eles todo ano comiam pão da pressa, o pão sem fermento, porque o fermento precisa de um tempo para levedar. Mas se você colocar um pouquinho de fermento numa massa, a massa inteira estará comprometida e levedada pela influência desse fermento. Jesus está advertindo eles sobre um assunto e eles estão pensando culpa. Já que esqueceu do pão, cuidado, né, com o fermento dos fariseus. Foi muito... Jesus teve uma sacada ali muito legal, né? Sim, sim. Foi muito inteligente, sim, Jesus. Eles falaram, esquecemos do pão, então cuidado com o fermento. Mas eles não entenderam de imediato, né? Bispo tinham que parar para pensar assim, qual é o problema exatamente que Jesus está falando? Justamente. E não trazer culpa para si, né? Não estão dimensionando a fala de Jesus, né? Desculpe, te atropelei aqui, Loide. Não, Bispo, a culpa provoca a fuga? Claro. O medo, sinto medo, me sinto culpado. Culpa, medo e fuga é a tríade, né? A tríade. Então, eu estou com medo, logo eu me sinto culpado e essa culpa vai me provocar. Não, é o contrário. Fugir. Eu me sinto culpado, tenho medo e fujo. É a tríade de Adão, a que eu chamo de lei da neurose básica. Isso já estava lá no Gênesis, sim. Lá em Gênesis, né? E essa semente contaminada, ela derrama esse estado neurótico sobre toda a criatura, né? Ele tem
ele se sente culpado, estava nu. Nu estava no capítulo 2, agora no capítulo 3, ele se vê numa nudez culpada. No hebraico é nudez astuta, né? Haron Mikol, nudez astuta. Essa nudez astuta é que vai gerar neles a culpa. Se sente culpado, tem medo e me escondi. A gente sempre procura uma folhinha de parreira para se esconder, né? Um tapa-sexo para se esconder. Porque como é que Adão vai se esconder atrás de uma folha de parreira? Um tapa-sexo. Entende? Mas é a fuga. A fuga, ela é ridícula, porque ela não melhora o nosso estado. A gente vira caçador da gente o tempo inteiro. Não é essa justamente, hoje, aproveitando que hoje é dia de ceia para nós, refletindo na fala de Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, frequente-se, habite-se, identifique-se, porque é justamente nessa identificação que eu vou começar a me entender se eu estou numa culpa imaginária ou se eu tenho uma culpa real. Se eu tenho uma culpa real, arrependo-me e recomeço a caminhada. Se eu estou numa culpa imaginária, aperto o botão do e daí e sigo o meu caminho. Né? Vou avante. Porque, mas se a gente não se frequentar, a gente fica com essa culpa que vai gerando medo e que vai produzindo fuga, né? O arrependimento, ele nos livra da culpa real. Né? Porque quando você se arrepende, você se livra daquilo que te condena. Muda de modelo mental, né? E analisando a culpa imaginária, ela não te condiciona esse tipo de liberdade. Não, você não dá liberdade. Texto, não dá liberdade nenhuma. Eu estou vendo no texto aqui, os discípulos, eles imaginaram uma culpa que, na verdade, não tinha nenhuma. Jesus não estava culpando eles de nada. Estava só questionando, e eles começaram a se questionar. Quem foi tu que esqueceu? Foi eu que esqueci? Não. A culpa imaginária, ela não te condiciona a liberdade. Ela pode te condicionar uma justificativa infundada dessa culpa. Constantemente você vai estar querendo justificar o tempo todo, justificar por estar se sentindo culpado, mas você não vai estar liberto disso nunca. Porque é o imaginário. Sempre explicando. Sempre explicando. E isso não convence nem a quem explica e nem quem está explicando a si mesmo. Não tem como se convencer do imaginário. E o imaginário é um loop constante. Né? Você pode ali naquele momento achar que justificou, mas esse loop ele vai retornar. A culpa ela vai retornar. A pessoa que se sente culpada indevidamente ou infundadamente, ela não vai estar liberta nunca. Ou ela vai constantemente se atribuir essa culpa, é um fantasma, e externar para outras pessoas, isso vai ser o loop que eu estou falando, vai e volta, né? Mas liberdade não vai haver nenhuma. Sim, tem que tirar, Cláudio, tem que botar isso para fora. Tem que botar isso para fora, Tiago exatamente. Que diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Tem que colocar para fora, tem que trazer para a dimensão real. A dimensão real é a dimensão que é posta para fora. Você pode olhar e dizer, meu Deus, mas não tinha culpa nenhuma. De tantas desculpas que eu dei, nenhuma delas eu devia me desculpar, porque eu não tinha culpa. Eu entrei e foi nessa cadeia, nessa prisão, nesse aprisionamento e me condicionei a trazer todas as culpas do mundo para mim. Um loop eterno. Né? Exatamente, é um looping eterno. Por isso que a única maneira de você sair desse looping é abrindo a torneira e confessando a sua culpa. Ao confessar, a gente vai levar susto. Porque a gente vai se deparar com culpas que não existem. Não existem, exatamente. Aí você leva um susto e para de se sentir culpado. E é o que Jesus falou aqui, né? É o poder da confissão, né? Eles falaram e Jesus, vocês ainda não entenderam que não é o falando pão. Disso. Pão não é problema. Pão não é o problema, eu posso, né, fazer milagres outra vez. Jesus quis dizer, pão não é problema. Vocês esqueceram que houve ali o milagre para, né, o primeiro e o segundo, o pão não é o problema. Estou falando sobre outro assunto. Eu estou falando sobre o perigo
de doutrinas que contaminam. Nós estamos vivendo um momento, ainda há pouco, Lloyd, eu estava conversando com o Cláudio sobre o perigo teológico que nós vivemos hoje. Como há um fermento hoje espalhado pela igreja que é tão perigoso, que tem contaminado a igreja doutrinariamente, porque a doutrina da igreja não é a doutrina de Cristo, é a colcha de retalho. Acho até ela bonitinha, mas vamos separar aqui essa minha metáfora de colcha de retalho, porque ela não é de um tecido único. Ela não está fundamentada na doutrina de Cristo. Pelo contrário, nos parece mais a doutrina dos fariseus. Ela é muito mais sistemática, muito mais metódica, muito mais sistêmica. É o que eu tenho apelidado de verdades do rebanho. Não são verdades divinas. E Jesus advertia os discípulos aqui: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava falando do poder do doutrinamento, porque ser biblicista não é ser cristão exatamente. Eu dizia ontem, se não me engano, no domingo passado, que uma comunidade cheia de fé não implica em dizer que nós temos uma comunidade cheia de amor. Eu posso estar cheio de fé e sem nenhum amor. E o fundamento do discurso e da vida de Cristo é o amor. É o amor que constitui a base do nosso movimento sobre a terra. Eu citava, para exemplificar, a fala de João. Eles passam por uns caras que estão ali fazendo uma obra. E João fica perplexo, porque lhe parece uma obra boa, mas não faz parte do grupo deles. Não estão usando a verdade denominacional. Não são dos nossos. Se tu queres, podemos orar e descer fogo do céu para queimar essas criaturas. Irado. Jesus vai ali e ampara esse discurso louco de João, cheio de fé e sem nenhum amor, para ressignificá-lo no caminho que João está escolhendo. E Jesus pergunta: você não sabe a que espírito você pertence? Olha o cara cheio de fé e sem nenhum amor. Jesus diz: cara, quem não é contra nós, é por nós. Os caras não estão contra nós, deixa os caras fazerem a obra deles. Cheios de fé e sem amor se tornam pessoas, nós nos tornamos pessoas endurecidas. Perigosas, Lloyd. Perigosas. Principalmente para o tecido do evangelho. Perigosas. Gente perigosa é gente cheia de fé e sem nenhum amor. Isso mesmo. Se tornam milicianos. Era o que acontecia com os fariseus, que por causa da lei justificavam a morte de Paulo. Você lembra quando nós passeamos por Atos dos Apóstolos? Sim. Eles justificavam a morte e o aprisionamento de Paulo com versículos bíblicos. Sim. Mataram Jesus e consentiram na sua morte, fizeram jejum, usando versículos bíblicos e práticas culticas. Isso. Jejuavam em prol da prisão de um justo. Jejuavam para matar. Exatamente, Lloyd. Que prática, que desgraça de espiritualidade é essa? E pela fé, né? Pela fé? Pela fé. Completamente endemoniados pela fé. Pela fé. Pela fé nós podemos ser assassinos. Claro. E pelo amor nós podemos ser libertadores. Claro. Jesus ele deixa uma frase assim, tipo assim, eu não sou propriedade de vocês, vocês que são minha propriedade, vocês são propriedades exclusivas minhas. Não estou aqui a serviço de você. Não, né? de forma alguma. Né? Jesus, ele é todo, nós somos deles.
É como o senhor falou no texto, né? João repreende aqueles que não andam com a gente, mas falam de ti, cai fogo sobre eles. Espera aí, João, calma. Que se não é por mim, é contra mim. Aquele que não são contra nós são a nosso favor, deixa eles falarem. Cláudio, Jesus nos chama para sermos seus embaixadores e nós queremos ser sua infantaria. Sua infantaria, né? Muito bom. Uma frase que eu vejo Jesus falando, somos beliciosos pela fé, né? Somos beliciosos, bélicos pela fé, homens de guerra. Belicosos, né? Exatamente, pela fé, homens de guerra, em nome da fé, em nome de defendendo uma doutrina, uma fala, eu vou lá e extermino, né? Mas não pelo amor. Pelo amor a gente liberta. O hino deles é o hino da infantaria, né? Com o corpo roto de balas. Com o corpo roto de balas, exatamente. Siga em frente e vou Avante, infantaria. Avante, infantaria. Cara, não entende que nós não somos infantes, que nós somos embaixadores do rei. Amém. Que nós defendemos a mente do rei. Amém. O fundamento do rei, que nós andamos pelas palavras do rei, nós vamos em nome do Senhor para realizar o que o Senhor quer que se realize. Então a igreja precisa parar e pensar. Gente, vamos ali tomar um cafezinho, a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Que texto delicioso esse que nós acabamos de abordar. E nós vamos seguindo aqui, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. Com essa doutrina que parece espiritual, mas foi justamente a fúria dessa doutrina que crucificou Jesus, foi a fúria dessa doutrina que encarcerou Paulo, foi a fúria dessa doutrina que crucificou Pedro, foi a fúria dessa doutrina que colocou João prisioneiro na ilha de Pátimos. É essa doutrina que é um verdadeiro fermento que entra dentro da massa e leveda a massa inteira, que nós nos pareçamos mais com Cristo, que a igreja contemporânea se volte para Jesus, porque somos cristãos, pequenos cristos. Jesus é o nosso paradigma inspirador e a gente deixa de lado as doutrinas que nos afastam, que perversamente nos condena, ao invés de nos colocar livres sobre a face da terra. Não se tornem escravos de homens, uma vez que vocês foram livres. O Evangelho nos põe em perfeita liberdade, nos dá uma lei que está acima de toda lei. Lloyd, Cláudio e todos que estão nos ouvindo, há uma lei que está acima de toda lei, e toda lei só vai funcionar se elas forem infra-lei do amor. Se estiverem debaixo da lei do amor, tudo é possível, porque a lei do amor é a lei que não me deixa matar, é a lei que não me deixa adulterar, é a lei que não me deixa viver de maneira irrefreada, é a lei que me cura, é a lei que me restaura. A lei do amor é a lei que me aproxima de Deus, é a lei que me aproxima de Cristo. Se você está perto de alguém que ama, que sabe amar, você está no território mais seguro dessa terra. A lei do amor faz a gente viver de uma maneira espetacular. Jesus estava advertindo seus discípulos para isso. Nem tudo aquilo que parece espiritual o é de verdade. Nem tudo aquilo que parece bem organizado tem ordem de verdade. E a gente precisa estar atento, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles parecem espirituais, mas eles são meramente religiosos. Eles criam seus guetos e atacam a vida. Eles são combatentes contra a vida, não a favor da vida. Neles há morte, neles não há vida, porque não há amor.
Só há vida se houver amor. O amor é esse combustível principal da vida. Faltou amor, faltou vida. Paulo ele vai expressar isso, né? No texto que ele fala sobre amor. E quando ele diz ainda que ele falasse as línguas dos homens ou as línguas dos anjos, e você traz isso para uma vida, às vezes você leva uma vida ali dentro da igreja, se sentindo santo o tempo todo, e Paulo, ainda que você seja assim, mas se não tiver amor da tua vida, isso não vai te valer de nada. Não. Isso não vai representar nada na tua vida, essa tua religiosidade, essa tua máscara, essa tua roupa, esse teu fermento, como até o texto traz assim, trata fermento com a levedura, né? E para os judeus a levedura era algo como se fosse putrefado dentro da massa, e se você não tiver amor, isso nada vai te valer. Sem amor você não vai conseguir compreender nem a si mesmo e nem ao teu irmão. Nada do que você faça, nada do que você se vista, essa sua roupagem não tem valor nenhum. Você pode até parecer com os anjos, ou se parecer com os santos, ou se achar um santo, ou se achar o melhor. Mas se você não tiver amor, não vale de forma alguma. O amor é condicional. Sim. E incondicional, né? É condicional para termos uma vida e, por amor, conhecermos a Cristo, e incondicional para experimentarmos esse amor de Deus. Sim. Esse amor não tem sentido, bispo. Sim. Nesse mesmo texto que você está citando, Lloyd, Paulo diz assim: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. É possível que alguém dê seu corpo para ser queimado sem amor? Por exemplo, nos movimentos ideológicos, nos movimentos kamikazes, estou falando dos kamikazes japoneses, né? Que se defrontavam com a morte, se lançavam à morte sem amor, por ideologia. A martirização ideológica não é que tem amor. Se eu doasse todos os meus bens, isso pode não ser uma generosidade amorosa. Quantas pessoas estão dispostas a dar, sem amor nenhum, por um desencargo de consciência? Sim. Todo Natal eu vejo um caminhão de consciência culpada sendo derramado na sociedade. Ai. Todo Natal, Papai Noel para tudo que é lado, fazendo doações por desencargo de consciência culpada. Rouba, chaca. Chega no Natal, o bonzinho aparece. Estuprou o cofre da nação, arruinou a economia, inflacionou o comércio, mas chega no Natal, vai dar cesta básica e vai dar presentinho, vai visitar orfanatos. Por que não faz isso o ano todo? Por que não adota crianças para tirar dessa zona de perigo? Não, chega no Natal, há uma compulsão, e eu posso chamar isso de amor. Não, é muito reducionismo para chamar esse desencargo de consciência culpada de amor. O que adianta eu entregar sopa na esquina se eu não tenho amor para tirar essas pessoas da esquina? A indulgência da consciência, bispo. Sim, cara, é esse aí. A indulgência da consciência inflaciona, né? Passa o tempo todo, como o senhor fala, o ano todo fazendo aquilo que é errado, e chega. Eu lembro uma vez uma cena que eu presenciei. Nós estávamos com o carro quebrado, próximo ali o viaduto do Monte Castelo, né, aquele viadutozinho, e ali embaixo moravam algumas pessoas, né, eu creio que até hoje ainda mora, e eu lembro que chegou uma senhora num carro muito elegante, um carro bem carro importado, e abriu aquela mala e tirou sacolas e sacolas e sacolas de compras, de cestas básicas, e deixou lá no pé da ponte.
né? Não subiu, não falou com ninguém. Deixou lá no pé da ponte, onde os moradores que estavam lá, abrigados, viriam e pegavam. Pegou e deixou lá e foi embora. A indulgência da consciência. Não quer, né, contato com as pessoas. Amor nenhum. Porque não quer contato com o problema dos outros. Não quer com o problema dos outros. Não tem amor, não tem nenhuma referência de sentimento. É só um desencargo mesmo, achando que aquilo vai livrá-los da culpa que obteve no ano inteiro. E como você está falando, chega final do ano, é aquela hipocrisia, desculpa a palavra, mas é aquela hipocrisia desenfreada, né? Desenfreada, que acomete um monte de gente achando que ali está ali sendo recebendo um indulto pelos erros, agraciando ou presenteando outras pessoas com uma cesta básica, com um presentinho, ali se livrando uma da cartinha culpa, do né? Papai Noel, uma cartinha de Papai correio. Noel, uma coisinha, né? A indulgência da consciência, infelizmente, é o que se vê hoje, né? O que nós vemos no dia a dia, né? Principalmente nessa época natalina, nessa época festiva de fim de ano. Amor, que amor? Qual amor? O amor se lançar na vida do teu próximo todos os dias, bispo. Todos os dias. Amar é sentir a dor, né? É compreender, é respeitar. Respeitar os pensamentos, respeitar a opinião, é aceitar de forma incondicional como as pessoas são. Não justificar no fim do ano com um presentinho, achando que isso vai te libertar. Como se fala, o sentimento de culpa imaginária, ela não tem liberdade nenhuma. Não tem liberdade de amor, não é isso, bispo? Olha, você provocou o texto de 1 Coríntios 13. Eu provoquei. Saímos até um pouco. Não, aqui. saímos, mas não vamos ficar saídos aqui. Ó, se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus, olha que loucura, se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular e não tiver amor, nada serei. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas se não tiver amor, não chegarei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Olha que coisa é essa. Que tremendo. E eu acho que fazer tudo isso é indício de amor. Assim como indício de crime não é crime, indício de amor não é amor. Posso aparentar estar amando, mas sem amor nenhum. E olha que todas essas falas de Paulo, isso deve ter mexido violentamente com as pessoas que estavam ouvindo o que Paulo estava falando. E ele estava falando para as pessoas que estavam cheias de dons na igreja. Sim, né? claro. E ele tocou nesse assunto. Vocês estão cheios de dons, abundantes nos dons e talentos dentro da igreja, mas sem amor, estão comendo suas ceias sem esperar pelo próximo, pelo irmão, tem pressa no comer, estão fazendo tudo sem amor. Lodi, eu estava num congresso, Cláudio, e o pregador principal, eu estava lá, eu estava pregando nesse congresso, mas eu não era o pregador principal. O pregador principal, eu vou omitir o nome dele para não denegri-lo, era um notável escritor americano. Os livros dele vendem como água. Ele é muito bom no que escreve. O discurso dele, maravilhoso. Eu estava ali embebido, eu estava me sentindo assim, aos pés de... Não sei nem porque me chamaram para pregar naquele congresso, só aquele homem já era suficiente. Mas eu vi uma cena aflita do pastor da igreja, e ele me disse assim: Renato, ele está se recusando a pregar
enquanto não cair na conta dele os dólares que nós acordamos. E eu dependo das ofertas de hoje para pagá-lo. E ele diz, se não cair na conta dele, ele não se levanta para pregar. Ele está sentado ali, com aquela cara de santidade. E eu me tremi todo. Sabe, eu fiquei nervoso pela inquietação do pastor e pela dureza dele em receber os dólares acordados antes da pregação. Acho que ele estava com medo de levar um calote. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse homem prega com uma clareza que é tanta luz que chega a ser insuportável. Mas ele está mercadejando. Ele está fazendo parte do varejo eclesiástico. Ele está vendendo uma mensagem. Não era uma oferta, era um negócio estabelecido. É claro que o pastor também tem sua culpa, porque foi fazer um acordo, né? Aqui não estou julgando se foi ingênuo ou não. Eu estou te dizendo que o fato era ali. O cara estava... O louvor estava acontecendo no culto, estava chegando a hora dele pregar e ele estava se recusando a assumir o púlpito para entregar toda a verdade aclarada, porque o dinheiro não caía na conta dele. A luz era para fora, para dentro dele não havia luz. Para mim estava tão escuro. Eu te confesso que meu coração se fechou naquela hora e eu comecei a olhar esse notável escritor meu Deus, como uma pessoa de referência, porque aquilo me pareceu tão pequeno, tão miúdo, tão... Eu não sei que contas que ele tinha para pagar, que desespero era esse que ele estava relutante para pregar e que estava esperando o dinheiro cair na conta dele para ele expor o evangelho. Mas isso é vergonhoso. Não é um julgamento, é uma exposição daquilo que eu vi. Deus sabe o que acontecia ali, eu não sei. Mas aquilo me assustou. Para onde nós, igreja, no modelo que nós admitimos na nossa geração, que igreja é essa que está caminhando sobre a terra? Sabe, bispo, eu até vendo a sua fala sobre a luz que brilhava, era tão intensa, e eu tenho assim, um comparativo. A luz artificial, ela brilha muito mais que um vagalume. A diferença é que o vagalume ele vai brilhar por mais tempo. E a artificial, ela vai acabar a bateria e vai apagar. Né? Uma hora ela apaga. Né? Então, aquilo que pode ser intenso... O vagalume vai brilhar até morrer. Até morrer, né? Mas vai continuar brilhando. E artificial. E trazendo para o texto do pão, né, que Jesus falava do fermento, né, do cuidado com a palavra, cuidado com o ensino dos fariseus, ele diz, olha, esse ensino, ele pode ali até parecer bom para eles, mas ele prejudica, ele corrompe, né? Vocês compreendem isso? Que eu não estou falando de pão, eu estou falando de ensinamento. Às vezes os ensinamentos podem até parecer bons, mas tomem cuidado com quem ensina. E nós estávamos discutindo a respeito do que nós vivemos hoje. Né? Muita gente querendo brilhar intensamente, artificialmente, e se sentir o centro das atenções, mas completamente brilhando de uma forma artificial. Talvez não sejam vagalumes constantes, mas que brilham permanentes. Tem um brilho permanente, né? E é triste ouvir uma história dessa, só falando, né, de um pregador famoso, de alguém que condicionou a sua mensagem, a sua pregação, a monetização dela. Né? E, voltando para o texto, aonde é que está o amor à palavra em relação a isso? O amor às pessoas, não que ele não dependesse, lógico, não que ele não dependa, tá? Tem pregadores que dependem mesmo, tá? Mas amor, onde que está?
Quem é a tua prioridade? O que é a nossa prioridade? O que tem sido a nossa prioridade como igreja, como embaixadores de Cristo? Como embaixadores do reino aqui na terra. Qual é a nossa prioridade? A prioridade são as vidas? Ou a prioridade é só encher o meu bolso de dinheiro? E depois as vidas? Não que muitos pregadores precisam e têm que ser mantidos, porque dependem disso. Mas qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa vontade? Qual é o nosso desejo? Qual é o desejo de Cristo em nossas vidas? O que nós estamos fazendo aqui? Para que viemos para cá? Eu lembro e trago a reflexão num louvor que eu escutava, né, que falava assim: eu não vim para cá para enriquecer, eu não fui trazido para cá para encher igreja, eu não fui trazido para cá, Deus me trouxe aqui para o seu louvor. Deus me fez para adoração, para que eu adorasse, para que eu servisse, para que eu adorasse, para que eu servisse, né? Então, qual o sentido? Né? Que sentido nós estamos dando à nossa vida como cristãos? Entendeu? Será que o sentido que nós estamos dando à nossa vida tem influenciado a vida dos outros? Ou temos sido meros fantoches de tudo isso que está acontecendo, todo esse movimento da igreja contemporânea que nós vivemos? A igreja, quando deixa de ser orgânica, Cláudio e Lloyd, para ser institucional, ela cria um monte de complicação, porque ela deixa de ser ela para ser o símbolo. A igreja, ela é orgânica e precisa ser orgânica para ser igreja. É um corpo. A institucionalização torna uma igreja sistêmica, não orgânica. Sabe, uma igreja sistêmica é diferente de uma igreja orgânica. Porque a igreja orgânica, ela vive o fluxo do movimento do corpo. E a igreja sistêmica, ela se adequa ao sistema e vive dentro do sistema. É castrada pelo sistema, ela não consegue se expandir. É como colocar um carvalho plantado dentro de uma garrafa arrolhada. Sim. Ele tem o potencial de se agigantar. Mas está condicionado. Sim, eu gosto dos bonsais, né? Eu gosto dos bonsais. Acho uma técnica bonita, ok? Mas há hoje um movimento de uma igreja que me parece mais um bonsai. Sim. Ela tem suas raízes cortadas, seus galhos podados, e elas são igrejas adultas com a cara de pequenos. Então, ela não cresce o potencial dela. Igrejas adultas infantilizadas. Infantilizadas, perfeito. Isso é o que uma igreja sistêmica se submete. Ela tem o potencial de crescer e se expandir, mas ela vive de acordo com a poda das raízes e dos galhos que ela tem. Para mim, uma infelicidade. Ela é bonitinha. Bonitinha, atraente, dá vontade de levar para casa. Ornamenta. Ornamenta, mas ela não dá sombra. Ela ornamenta, mas não se pode fazer um armário do seu tronco. Não dá para fazer uma casa do seu tronco. Ela nem acolhe os pássaros de tão pequenos, bonitinhas, ornamentais. E dominada pelo sistema. Mas dominada pelo sistema. Então, assim, a gente precisa pensar isso, porque a igreja precisa crescer como uma árvore. Na administração, nós temos dois tipos de estruturas: as rígidas e as flexíveis. As que são mais orgânicas e as que são mais sistêmicas, como o crescimento de uma árvore e o crescimento de um prédio. O prédio, ele é rígido. Se você arrancar uma parede estrutural, está arriscado de desabar o prédio todo. Na realidade de uma árvore que é viva, ela está sempre ganhando contornos, ganhando contornos. Ela vai no movimento do vento. Vai no movimento. E um prédio não vai no movimento. Ele não tem movimento. Por isso ele é rígido. Se mexer, ele quebra. Então a gente precisa pensar na igreja
não como um prédio, mas como uma árvore. Isso é igreja orgânica, que ela vai exigindo para si as demandas da própria existência dela. Como uma árvore que tem um tempo de florescer e frutificar. Sim. E vir depois Crescer as sementes e tornar... Exatamente. Né? Só vira floresta. Você não vê uma floresta de prédios, você vê uma floresta de árvores. Porque esse organismo é vivo. É vivo. Aquele organismo não tem organismo. Ali tem um sistema. E como organismo não vivo, se reproduz. passa por estações, né? É. Passa por estações. Gente, que coisa, hein? E a gente falou e não andou um versículo aqui. Não, andamos por um monte deles, né? A gente andou por um monte deles. Paramos no 12, né? Paramos no 12, mas já vamos ter que parar para tomar nosso café. Eu só sei que toda árvore tem uma sua utilidade, né? Mesmo que a menor dela seja fazer sombra. Né? Mesmo que não dê frutos, mas seja fazer sombra. Até os espinheiros têm sua utilidade. Sim, claro. Tem um pássaro que ele só consegue viver dentro dos espinheiros, porque é o único local onde ele encontra segurança. Né? Você está falando de floresta. Floresta é interessante. Né? E selva é outra coisa. Não confunda selva com floresta. A selva ela pode ser perigosa. Existem selvas de pedra, as cidades são perigosas, as florestas não. As florestas contêm seu habitat, sua naturalidade, ali, sua biodiversidade, né, acrescentada de muitos valores. Né? E as árvores precisam fazer a diferença. Como você falou, nós somos árvores, né? Nós somos árvores. Na verdade, a igreja é uma grande floresta. E é um organismo vivo. Um organismo vivo, é. Gente, a gente vai ali tomar o cafezinho da gente e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Olha, eu espero que nossa fala não esteja ácida, que nossa reflexão desperte, no mínimo, um questionamento se a gente está de verdade no caminho certo, se a gente pegou a estrada correta e se nós estamos percorrendo o caminho, com letra maiúscula, né? O caminho, ou se a gente está simplesmente andando por uma estrada, um atalho, porque no caminho as coisas são muito diferentes, né? A gente percorre uma vida com sentido e não é da nossa alçada está se metendo nos atalhos da vida, né? Andar em Jesus nos dá uma sensação muito boa de segurança, né? O caminho, você sabe onde você vai chegar, né, bispo? Os atalhos você não conhece os perigos, clareza, e não tem muita clareza, não conhece os perigos que os atalhos te oferecem. Sim. O caminho você sabe onde vai chegar, você sabe quando começa, você sabe onde ele vai, por onde ele vai se estender, e você sabe o final do caminho. Os atalhos você não conhece, os atalhos existe perigo nos atalhos que você não tem esse conhecimento, que pode te levar para um abismo ou para um outro atalho que não vai te fazer chegar em lugar nenhum. Né? O caminho, né, às vezes ele diz, até a palavra diz que ele pode ser tortuoso, pode ter suas dificuldades, né, mas você vai conseguir chegar no final dele. Né? Atalho não. Atalhos, eu lembro de um filme que eu vi um tempo, não vá pelos atalhos. Até falando com o Lloyd agora há pouco sobre a história do Chapeuzinho Vermelho, quando a vozinha disse, olha, você vai por esse caminho, tá? Mas não vai pelo atalho da floresta, porque no atalho da floresta tem um lobo mau, né? E cuidado com o lobo mau dos atalhos, né? O caminho nós sabemos, o caminho você pode até errar, você pode até cair, mas fazendo isso no caminho, isso é uma fala sua que eu trago muito para mim, que o próprio caminho te endireita. Né? O próprio caminho te conserta, o próprio caminho te retorna para ele e te faz seguir. Né? Atalhos não. Atalho nenhum endireita ninguém. Né? Sim, claro. Cláudio, é assim, errar no caminho, o próprio caminho te colocará de pé. Isso. Você não pode errar o caminho. Aqui está um perigo se eu errar o caminho. E o caminho, nesse sentido, é Cristo. Se eu andar nele, ainda que eu tropique e caia, ele me levantará. É propriedade do próprio caminho. Mas errar o caminho
é muito complicado porque você não tem ideia de onde você vai parar. É isso que é verdade para nós, né? E eu vejo o caminho de Cristo, nós estamos falando em caminho, né? De como o caminho, de como Jesus nos oferece a direção correta. Mas esse caminho, ele não é um caminho com cercas. É uma opção nossa. Ali nós temos a liberdade de seguir nesse caminho. É igual comparar Jesus com um grande oceano e a nós como peixinhos que estão nesse oceano. Nós temos a possibilidade de permanecer no oceano e continuarmos vivos dentro desse oceano. Mas se como peixinho pularmos fora desse oceano, nós morreremos. Acertar o caminho é uma coisa, agora errar o caminho é outra. Verdade. O senhor está falando, cair no caminho, errar no caminho, o próprio caminho vai te endireitar. O próprio Jesus, ele vai te endireitar. Mas quando você cai fora ou erra esse caminho, é muito complicado e muito difícil você consertá-lo. Sim. As pessoas, elas vivem sempre atrás de certezas, certezas, certezas. Eu li um texto filosófico muito interessante e profundo, que ele diz assim: um oceano que se compreende não passa de um aquário. Um oceano que se compreende não passa de um aquário. Ou seja, a vida não é para ser compreendida, mas para ser vivida. Se eu não compreendo, aleluia, eu estou no oceano. Se eu estou compreendendo tudo o tempo inteiro, pode ser que eu esteja dentro de um aquário. Isso precisa fazer a gente pensar. Não sei se consigo estimular o pensamento com minha fala, mas às vezes a gente precisa ser encontrado perdido, porque perdido a gente busca o caminho. Perigo é se perder encontrado. E muitas pessoas estão perdidas nos seus encontros. Estou encontrado, mas está completamente perdido. Me lembra de Paulo, que diz: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. A sensação que eu tenho é que alguns já estão caídos há muito tempo e estão pensando que estão de pé. Então, assim, tenhamos calma, paciência e permaneçamos em Cristo, centrados em Cristo. E ainda que nessa jornada você cometa algum erro, você não será execrado. O caminho te colocará de pé para continuar a sua jornada. Né? Então, não se perca do caminho. Amém. Cristo é o caminho. Ai, gente, bom. Jesus está a caminho, por falar nisso. É por isso que a igreja é chamada no início de os do caminho, os do caminho. Os do caminho. Porque Jesus não tinha uma igreja, prédio, um cenáculo, não pagava o aluguel do cenáculo. Jesus não tinha essa despesa. Jesus, ele funcionava no deslocamento, ele não tinha zelador para cuidar do prédio, ele não tinha conta de energia para pagar, ele estava em deslocamento. E o texto que nós vamos ler agora, o versículo 13 do capítulo 16, vai nos fornecer essa cena do deslocamento. Ele está em movimento, ele está ali passeando, né, ou passando por aquelas vilas de Cesareia de Filipe. Ele está em movimento. A sola do sapato dele devia estar bem gasta já nessa hora. Sol escaldante, porque é longe, viu? Aqui é para as bandas, as terras de Zebulon e Naftali. Né? É uma cidade aqui, Cesareia de Filipe, fundada pelos gregos, né? De muita idolatria. E foi aqui neste lugar que Jesus lançou aquela pergunta maravilhosa que tirou toda a dúvida, né? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Esse quem eu sou não era uma crise de identidade. Era um reforço da identidade dele na vida dos discípulos. O que eu significo para vocês, né? Quem eu sou para vocês. Isso.
Quem está dizendo quem eu sou? Será que Jesus estava ali desorientado? Meu Deus, será que não estão entendendo quem eu sou? Não era uma crise de identidade. A pergunta não tem a ver com ele. A pergunta tem a ver com a dimensão de cada discípulo. Mas vamos lá, a leitura. Né? Vamos lá, é maravilhoso isso aqui. Prestem sua atenção. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Ele exigiu o segredo dos discípulos, fez que prometessem não contar a ninguém que ele era o Messias. Meu Deus do céu. Isso é ter consciência de si, né? Não postar no Instagram quem é. Jesus não usou as redes sociais para adquirir seguidores, né? Jesus não era um influenciador digital. Jesus era o cara que influenciava um grupo tão pequeno de pessoas, né? Jesus tinha 12 seguidores. 12. Nos o tempos Instagram modernos, de Jesus só tinha 12 seguidores. 12. Né? Nos tempos modernos... E vários curiosos. Todos iam lá, olhavam, mas não davam like. Não dava o like. Não compartilhavam. Iam lá, sabia tudo o que estava acontecendo na vida de Jesus, bispo, mas não tinham like. Lógico, sabe o que me impressiona? Jesus diz assim: Pedro, você não está me dando uma resposta que está escrita nos livros, nem está citando um professor quando está falando sobre mim. Você foi influenciado diretamente por Deus. Isso me argui a consciência. Quantas respostas nossas para a vida estão prontinhas porque nós aprendemos nos livros, nos roteiros dos 7 passos para a felicidade. Pedro não vai consultar os livros. Pedro não consulta o pensamento dos professores. Ele extrai a resposta de uma experiência pessoal entre o Espírito de Deus e o seu Espírito. Se a igreja se movesse nessa escola do Espírito, se apartasse um pouco dos livros e ganhasse um pouco mais do chão da vida, se nós nos importássemos mais com as pessoas e as suas singularidades do que nos importarmos com aquilo que está escrito num livro. Hoje vejo uma igreja mais agarrada em Spurgeon, em Moody, em Wesley, do que uma igreja atracada em Cristo. Em potencializar Olha aqui. A razão, o conhecimento humano. A igreja que sustenta um discurso de Billy Graham. E eu não estou aqui para invalidar esses notáveis, mas a igreja precisa se mover pela palavra que sai da boca de Deus. É disso que vive o homem.
Moody cumpriu o seu papel na história. Spurgeon cumpriu o seu papel na história. Jonathan Edwards cumpriu o seu papel na história. Mas quem sustenta a vida da igreja é a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Pedro está ligado à palavra que sai da boca de Deus. É por isso que ele se torna notável nesse contexto. Como ele amadureceu, né, bispo? Meu Deus do céu. Mas era um homem que se atrevia. Era. As perguntas se lançava a questionamentos, sim, né? Sim. Engraçado, bispo. Assim, não é engraçado, né? Trazendo. Jesus, ele faz essa pergunta para os 12 seguidores dele, numa cidade de Filipe de Cesareia, que não era uma cidade judia, na verdade, ela estava fora uns 40 e tantos quilômetros ali de Jerusalém. E era a cidade mais cercada de templos de Baal, né? Tanto que ela era tida como a cidade dos deuses antigos do Egito, né? Os deuses antigos da Grécia, na verdade. E Jesus pega os seus discípulos no meio desses templos, ali deveria ter pelo menos uns 14 templos, né? Segundo o estudo de Thompson, trazendo Spurgeon, né? A identificação de Spurgeon, a identificação de J. Thompson, Billy Graham. E você, Jesus, pergunta quem eu sou. Quem eu sou. E pergunta para os discípulos ali quem ele era. E Pedro, tendo a revelação, diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Deus vivo. Né? No meio de tantos outros deuses, né? Tantas outras igrejas, né? Num local onde não era habitado pelos judeus, Jesus tem a liberdade de fazer esse questionamento. Levar eles para lá e questionar. E às vezes nós precisamos também nos questionar. Né? Tanto eu, como os nossos amados ouvintes, aqueles que nos acompanham, nos questionar. Quem é Jesus em nossas vidas? Uhum. Quem é o Cristo que nós servimos? Quem é esse Jesus que nós pregamos? Será que nós temos o entendimento de quem ele realmente é? Será que nós temos a convicção que ele realmente é o Messias? Ou nós queremos apenas nos convencer que acreditamos nisso? Que na verdade não acreditamos em nada? Será que estamos cercados de tantas outras palavras, tantas outras doutrinas, tantas outras pregações, que esquecemos que o centro de nossa vida é esse Jesus? Pode ser. Pode ser? Pode ser que a gente esteja ancorado numa fala de alguém. Uhum. Tipo, ele é João Batista. Sim. E eu acabe me unindo a Cristo, uhum, como se ele fosse um João Batista, como se ele fosse um Elias, como se ele fosse um Jeremias. Jesus não é Elias, não é Jeremias, não é João Batista, nem nenhum outro profeta. Ele é o Messias, o Cristo, o Deus vivo, o Deus que abriu mão de sua divindade para encarnar a humanidade. Nós estamos unidos a ele. Bendito o profeta Elias, bendito o profeta Jeremias, adoro a fala deles. Falas maravilhosas, mas eles não são Messias. João Batista é magnífico. O poder de confrontação dele diante da história política, todos esses citados eram libertadores sociais, né? Reformadores sociais. Jesus não vem fazer uma reforma social, ele vem fazer uma reforma pessoal. Seu caráter profético tem a ver com a vida particular e pessoal de cada um de nós. E ele é o Deus que habita em nós. Ele é o Emanuel. O Deus que se redimensionou para caber na minha vida. Então, nós temos em Pedro uma resposta que não vem do seminário. Uma resposta que não vem da boca dos professores. Não vem nem dos lábios de Gamaliel, nem de Hilel, nem de Shammai, nem nenhum rabino.
É uma resposta que brota de uma revelação, uma relação do Espírito de Deus com o Espírito de Pedro. Pode ser que eles confundissem-no, mas Pedro diz, eu não estou confuso. Que lindo. Eu sei quem você é. Uau! Meu Deus, isso mexe comigo. Eu estou em você e você está em mim. Apesar de toda a minha humanidade caída, você está em mim, está na minha vida. Ele disse, tu és Pedro, pedaço da pedra verdadeira. Sim. E olha que Jesus disse assim, sobre esta pedra não é Pedro, é sobre a pedra que Pedro deixou, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Sobre esta pedra a igreja é edificada. A igreja não é edificada sobre Pedro, a igreja é edificada sobre essa pedra sólida que Pedro coloca para fora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade firme, lançada, estrutural agora, né? Sim, é a pedra estrutural que Pedro lança. É a pedra estrutural. Sobre esta pedra, a igreja vai ser edificada, Pedro. E tu, Pedro, é apenas um pedaço da grande pedra. É um fragmento. Da grande rocha que sou eu. Tu não és um monolito. Isso é muito lindo. Essa passagem mexe muito comigo, bispo. Porque essa grande verdade chegou a nós, atravessou Cesareia, atravessou o mundo, chegou até nós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Glorioso essa verdade. Abriu o caminho para nós, Amém. né? Glória a Deus. Nós não estamos vivendo na dimensão de um profeta, nós estamos vivendo na dimensão do próprio Cristo. E Jesus ter tirado os discípulos daquele lugar que era tão deles, tão conhecido deles, e colocá-los lá numa região fundados pelos gregos, né, pastor? Uma região diferente, para eles ali saberem, no meio da diversidade, no meio do mundo onde vocês serão lançados, vocês têm que saber, ter certeza quem são vocês. Sim. Né? Quem são vocês no meio de todos esses deuses, essas outras palavras, essa outra rocha? Quem é você? Quem são vocês? Quem vocês acham que o mundo está dizendo quem eu sou? Muitas vezes o Senhor nos tira do nosso lugar da zona de conforto e é lá fora, no meio de muitas palavras, de muitas coisas que nós vamos dizer, eu sou de Cristo. Eu tenho certeza quem eu sou nele. Né? E a nossa base não vai tremer. Nós não vamos tremer na base, porque nós estamos edificados na rocha. Na rocha. Glória a Deus. Isso mudou o cenário aquele dia, né? Totalmente. Meu Deus. Eu vou ver, que Cristo, pegando um gancho da fala de Lloyd, ele está ali, Lloyd, trouxe os discípulos por meio da antiguidade dos deuses antigos para que houvesse uma declaração. Mas ali também havia uma caverna onde se acreditava que nascia o Rio Jordão, que é uma das bases da fé, né, da lei antiga judaica. Né? E ele trouxe para cima, para o meio de tudo aquilo, botando os deuses antigos e o fundamento do rio, né, do Jordão, para Pedro declarasse quem Jesus era. Que ele era o Messias. E às vezes nós precisamos realmente declarar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Entendeu? Que às vezes o pregador está ali com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com todo o conhecimento renomado, mas se eu não ver Jesus em primeiro lugar, eu vou estar adorando apenas aquele homem. A base do evangelho, pastor Cláudio. A base do evangelho. Se eu não enxergar Jesus através daquele homem ou daquela mulher, se não perceber que é Jesus ali, eu vou estar adorando apenas aquela pessoa. Eu tenho que entender que no meio de toda essa diversidade, às vezes de religião, às vezes de entendimento humano, de doutrinas, o centro da minha fé e a minha confissão tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Eu tenho que reconhecer Jesus como o único Messias. Como o único Messias. E instrumentos. Jesus fala, Pedro, essa pedra não veio de ti, mas o próprio Deus colocou na tua boca essa fala. Foi o próprio Deus que colocou em ti essa declaração. E às vezes tanta dificuldade de reconhecer a fala de Cristo, porque nós nos deixamos envolver, né, pelas outras falas, pelas outras vozes, e são tantas vozes. São
São tantas vozes, eu até falava com o bispo mais cedo. Bispo, às vezes tem dificuldade hoje de ouvir essa quantidade de vozes ao meu redor. Eu tenho me tornado já um velho bem ranzinza já. Não estou velho, né? Eu vou fazer 52 anos. Mas bem seletivo. Porque a gente tem que procurar escutar e entender a voz de Cristo. A voz do Messias, desse Jesus. Que às vezes precisa nos levar, nos tirar do meio, né, daquilo que é trivial, daquilo que é cotidiano, daquilo que é ali normal, né? daquilo que é confortável, e nos colocar em um local fora do nosso conforto para nós declararmos quem é Jesus em nossas vidas. E entender isso e compreender isso, que Jesus realmente é o nosso Messias. Amém. Ele tem que ser o nosso libertador. Ele Amém. Tem que ser o nosso Salvador. Sim. E que isso não venha de nós. Isso é uma frase que vem do Espírito que habita em nós. E essa comunhão, ela tem que existir. Eu não quero ser apenas um falador. Eu não quero ser apenas uma pessoa que lança palavras ao vento, e voltando para o nosso texto da fala anterior, uma pessoa que fala de amor, mas não tem amor nenhum, que fala de Cristo, mas não conhece Jesus. Nunca teve intimidade com Ele. Nunca vivenciou, teve uma experiência com Cristo verdadeira. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com intimidade. Amém. Isso não tem nada a ver com doutrina, isso tem a ver com relacionamento. A vida com Cristo, o relacionamento com Cristo, ele tem que envolver, ele tem que ser íntimo. Ele tem que envolver tanto a mim como Jesus. Ou Jesus quanto a mim. Então tem que ver essa cumplicidade, tem que haver essa cumplicidade. Sem cumplicidade, Cláudio, não há caminhada no caminho. Não há caminhada no caminho, exatamente. Se não houver cumplicidade, como é que nós podemos caminhar juntos, bispo? Isso serve tanto para o nosso relacionamento pessoal ou profissional, em qualquer lugar. Acho que às vezes eu estou muito preocupado em fazer uma jornada para fora. Mas nossas jornadas para fora nem sempre são jornadas de crescimento, às vezes são jornadas de fuga. Quando a gente caminha para dentro, não para um mundo egoísta, mas fazer a jornada para dentro, talvez seja a jornada de maiores encontros com Deus que eu farei no curso da minha vida. Eu preciso pensar nos meus caminhos para fora e nos meus caminhos para dentro. Porque o mesmo caminho que é um percurso para fora também é uma jornada, um percurso para dentro. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Hoje, dia 4 de dezembro. Hoje é um dia no nosso calendário litúrgico muito importante, porque é o primeiro domingo do mês e nós vamos estar celebrando o nosso culto eucarístico. É o culto da Santa Ceia, um dia memorável para nós, que marca a nossa comunidade com essa presença real, onde vamos comer de sua carne e beber do seu sangue, embora não seja uma experiência canibal. É isso que nós vamos fazer na celebração. Nós vamos transcender na nossa fé. Vamos comer e beber aquilo que vemos, acessando aquilo que oculta o corpo e aquilo que esconde o sangue. Será uma experiência marcante na nossa atividade de culto e convidamos você para o encontro das 18h30, quando vamos estar celebrando essa imersão na dimensão da fé. É uma mesa de amor. Por muitos anos, ela foi chamada de Festa Ágape, que era uma festa de amor, onde o amor estava presente no movimento daquele dia. Era uma grande celebração que se fazia. E queremos convidar você para esse encontro de amor, mergulhados na dimensão da fé. E todos estão convidados, né, bispo? Todos estão convidados a participar dessa mesa.
E é uma mesa muito importante. E eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Eu tenho 12 anos aí, eu sou novo de ordenado. E por algum tempo eu tratei a mesa como uma mesa exclusória, cheia de barreiras, cheia de dificuldades, né, para participar e pessoas participarem. E quando eu entendi que a mesa de Cristo ela era agregadora, né, Deus me deu uma experiência muito tremenda. Eu vivi isso, né, pessoal, dentro de uma forma bem pessoal, para entender que como essa mesa era agregadora, de que a mesa de Cristo ela não era exclusória, ela não excluía ninguém, né, e era preparada para não excluir ninguém, mas sim para agregar a todos, né, e eu passei por 3 meses tendo uma experiência pessoal em relação ao corpo, estou falando da mesa viva, em relação ao corpo, né, do canibalismo. Eu passei 3 meses tendo essa experiência, né, em relação ao pão e ao vinho. De quando bebia o vinho, todas as vezes, por 3 meses, eu sentia o gosto de sangue. E quando comia o pão, todas as vezes eu sentia o gosto de carne, né? E foi aquela questão da desconstrução de um conceito para viver uma experiência única com a mesa de Cristo. E sabe uma frase que eu acho interessante em relação à mesa, Bispo? Uma fala sua. Que quando nós tratamos realmente o vinho como sangue e o pão como a carne, e ingerimos e comemos e participamos do corpo de Cristo, isso serve para nós, muitas das vezes para nós, como cura. Sim. Cura, vem como cura mesmo, porque o sangue cura, a carne de Cristo cura. Amém. E eu vivi muitas vezes experiências minhas de consumir o corpo e beber o sangue, de me sentir bem e ter sanado algumas enfermidades no meu corpo naquele momento. Então foram experiências assim bem pessoais, bem tremendas. Por isso que eu convido nossos amados ouvintes, aqueles que participam conosco, a estarem presentes nesse dia, no dia de hoje. Fazer parte dessa mesa, fazer parte desse corpo, fazer parte dessa celebração tão significativa em nossas vidas. A mesa é um fenômeno. É um fenômeno, exatamente. Eu me lembro de um pão que Elias comeu, que ele deu força para caminhar 40 dias de volta ao seu caminho. Então, há uma relação meio que misteriosa, né? A mesa, ela também é um mistério. Sim. Porque, não no contexto eucarístico, mas na experiência de Elias, que come esse pão e dá a ele força para caminhar 40 dias de volta para o caminho dele, de volta para si, né? Nós temos um pão que pode ser só um pedacinho de trigo com sal e água, ou pode ser uma experiência. Isso. Pode ser uma experiência. Sim. Pode ser uma experiência simbólica, né? Mas pode ser uma experiência que marca de uma maneira significativa a minha relação com Cristo. Então, ela tem esse aspecto misterioso, porque muitos só vão comer um pedacinho de pão e tomar um cálicezinho de vinho, mas alguns imersos nessa experiência vão ter um acesso ao sangue e ao corpo que dá vida. Então, isso vai depender da nossa imersão naquela experiência, né? Exato, foi o que aconteceu comigo por 3 vezes, né? Eu falo 3 meses, né? 3 cultos de ceia eucarística, por 3 vezes eu tive essa experiência. E na última vez, tudo aquilo que eu tinha como um conceito de mesa foi desconstruído. E Cristo me mostrou que a mesa realmente ela era agregadora. Que a mesa ela tinha um significado muito mais que simbólico. Era muito mais que um pedacinho de pão, que é um tira-gosto com vinho, com um suquinho de uva. É como o senhor está falando, tratar a mesa, você pode tratar, depende de você.
de como vai tratar, a que profundidade você vai estar no relacionamento, né, para consumir o corpo e o sangue de Cristo. Você pode tratar como uma forma simbólica e simplesmente passar ali, não ter nada, a tua experiência com Cristo. Sim. É você e ele. Mas pode ser algo bem mais profundo, né? E para mim, até agora, desde então, a mesa eucarística sempre vem com profundidade. Tem um sentido. Né? Porque não tem como, bispo. Isso é uma frase minha, fala minha, opinião minha. Não tem como eu, particularmente, participar da mesa se ela não tiver sentido na minha vida. Entendeu? Porque se eu participar assim, sem sentido, eu vou estar apenas simbolicamente consumindo o corpo e bebendo vinho. Mas para mim, isso eu falo de mim, ela tem que ter sentido. E o sentido é que ali eu estou trazendo para dentro da minha vida a própria presença de Jesus. Isso muda tanto, a significância dele dentro de mim. Então, isso muda tudo. Muda tudo. Muda demais. E ele está ali para mudar a vida de todo mundo que entra em contato com ele. Sim. Imagino como estava esse povo que teve a presença de uma mesa imaginária, né? Digamos assim. Comendo daquele pão que foi multiplicado na hora, né? Imagina essa simbologia, imagina essas pessoas voltando para suas casas, lembrando desse dia, desse milagre, né? Desse compartilhar, dessa bênção, né? Das curas que estavam sendo realizadas. Onde meu corpo e minhas emoções estão expostas a essa graça que pode e até deve me curar, não é? Exatamente. Quantas emoções são saradas nesse momento, né? De pertencimento, de amor, de extremo amor, que cura mesmo. O amor é capaz de curar. Eu lembro de um filme que eu assistia, mas faz tempo que eu assisti, de uma mulher que ela sempre via as pregações e de um certo pastor, escutava pela rádio e via pela TV, mas não tinha oportunidade de participar porque ela era enferma, tá? Mas sempre falava com ele. Eu não lembro o nome do filme, mas teve uma oportunidade que no dia da ceia ele pegou o pão e o vinho e disse que ele ia fazer diferente. Ele foi até a casa desta mulher e levou o pão e o vinho. E ali, pela primeira vez, ele ceou, né, proporcionou a ela a participação da mesa eucarística. E ela consumiu o pão e bebeu o vinho. E no domingo seguinte, ela conseguiu ir à igreja. Entendeu? Assim, ela viveu a experiência do milagre da mesa, do corpo. Ela absorveu para dentro dela, né? E conseguiu vivenciar, ter uma experiência única com esse relacionamento, né? Com essa festa, né? Com essa Eucaristia, né? Da mesa, do vinho e do pão. E vivenciou isso. E conseguiu, através disso, presenciar e viver o milagre que ela precisava. Mas houve uma decisão, né, de aceitar, de compreender, de perceber que aquilo não era só simbólico, que aquilo tinha um significado, e viveu isso. E é bem interessante quando nós conseguimos viver isso em nossas vidas. Sim, verdade. Verdade. Lloyd e Cláudio, Jesus está em mais um deslocamento. Ele está nessa região e conversa com seus discípulos, anunciando que era preciso ele ir a Jerusalém. O risco era iminente e causa, sim, um desconforto entre os discípulos, né? Mas ele está determinado. Esse é o destino dele, esse é o propósito da vida dele, e ninguém pode impedir que esse propósito se cumpra. Nem os apelos mais apaixonados das pessoas que o cercam vão impedi-lo de fazer sua trajetória. Antes da gente fazer a leitura do texto, mas comentando o texto como preliminar, Jesus vai chamar Pedro de Satanás nessa hora. Pedro que teve a revelação. Exato, o mesmo Pedro que teve a revelação. Só lembrando que a palavra Satanás é a palavra adversário. As pessoas que mais nos amam correm o risco de ser um Satanás na vida da gente, um adversário do propósito, quando elas se interpõem entre o chamado e o propósito,
quando elas nos impedem pela dor que vamos sentir, pelo desconforto que vamos viver, porque viver o propósito de Deus não é viver em euforia. Estar dentro do propósito de Deus também inclui sofrimento, também inclui risco, também inclui dificuldade. Tem um discurso equivocado que quando você está vivendo na direção de Deus, você estará dentro de uma redoma, protegido de todo mal. Não estará. Não estará. O propósito de Deus para a nossa vida também incluirá desafios, dores e até morte. Há coisas que vão morrer nessa caminhada. E a gente precisa estar atento para isso. Essa é uma lição grande, né? Vamos fazer a leitura do texto então, Loide? Vamos. Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e seria morto, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço, protestando: impossível, mestre, não pode ser. Jesus, porém, ficou firme. Pedro, saia do meu caminho, fora, Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Isso. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abraçam-no. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Não fiquem obcecados em fazer negócios antes que percebam: o Filho do Homem virá com todo o esplendor do Pai, acompanhado por um exército de anjos. Então vocês obterão tudo que sempre desejaram. Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isto acontecer. O Filho do Homem vindo na glória do reino. Olha que palavra dura, séria e real. Esse texto de Jesus é um dos textos que mais mexem comigo. A pergunta, quem é que está no comando, é uma pergunta que precisa reverberar dentro de nós o tempo inteiro. Quem é que está no comando? Quem é que segura nessas rédeas? Quanto a vocês, não tenham medo do enfrentamento. Eu vou ensinar a vocês como lidar com eles. Pensar no caminho como um percurso de facilitação para o sofrimento é também um equívoco. Porque a vida tem que ser vivida em sua plenitude. Então, sofrimento faz parte da vida. Estar inseguro também faz parte da vida. Nós nascemos em desamparo, estamos sempre nos sentindo desamparados, aqui, ali, acolá. E Jesus não está propondo um atalho, um caminho de fuga. Ele está propondo uma trajetória. Ele dá as dicas do que vai acontecer. Eu vou ser maltratado, vou ser insultado, vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas eu vou voltar ao terceiro dia. E os discípulos estão com medo de perdê-lo por 3 dias para ganhá-lo para a vida eterna. É uma dimensão humana. Por isso ele diz, eu estou no comando. O que adianta vocês ganharem aí nos negócios a vida inteira, fazendo bons negócios, mas perderem a vida de vocês? Por quê, gente? Porque a nossa vida só pode ser encontrada nele. Se eu evito, por qualquer motivo, esse meu encontro em mim,
nele, o que estará acontecendo é que eu estarei envolvido num processo de evitações. É o sofrimento que amadurece a gente. Não tem jeito. Não se educa sem errar, não se ensina sem frustração, não se cresce sem sofrimento. É impossível. Ou nós estaremos gerando uma sociedade fraca, sem consistência. Olha o que fizeram com a igreja. Tentaram protegê-la do sofrimento, e o que aconteceu é que nasceu uma geração de crentes fracos. Numericamente, nós estamos povoando o nosso país, mas povoando o nosso país de gente fraca e inconsistente no Evangelho. Porque a gente não quer sofrimento, a gente quer evitá-lo a todo preço, nos discursos, nas propostas. E isso é um anti-evangelho. Isso não quer dizer que a gente deva se deliciar com o sofrimento, mas a gente precisa entender que o sofrimento é uma escola de treinamento para homens fortes e mulheres fortes. As evitações, eu estava conversando com minha personal uma vez, e brincando eu disse para ela, você não quer aumentar o valor da mensalidade e você faz exercício por mim? Você exercita e eu cresço meus músculos. Ela deu uma risada, né? É claro que eu estava fazendo uma brincadeira, mas muitos estão prontos para pagar qualquer preço para que alguém sofra por elas. E se alguém sofre por nós, isso não gera crescimento em nós. O crescimento vem da frustração. Evite que seus filhos se frustrem e você estará criando homens fracos, mulheres fracas. Isso mesmo. Todos nós precisamos nos adaptar com os nãos. Eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Isso não mata ninguém. Pelo contrário, isso faz a gente crescer. Outro dia eu estava dando um dado que no espectro da orfandade, os órfãos crescem muito mais do que aqueles meninos e meninas que nasceram nos lares acolhedores. Porque para eles não tem outra alternativa. Eles têm que enfrentar. Isso cria o diferencial da maturidade psíquica, das energias que precisam fluir em nós. Como que eu quero musculatura no meu corpo se eu não quero o estresse e o apodrecimento das fibras antigas? Sem frustração dos meus músculos. Assim também, nessa musculatura emocional, eu não crio hipertrofia se não forem apodrecidas as velhas fibras. Então, enfrentar me faz estar mais forte. Hebreus 11 diz que havia homens que eles eram fracos e se tornaram fortes. Acompanhe a história de cada um deles que o escritor aos Hebreus está mostrando. Nenhum deles cresceu sem enfrentamento. Pega a história de cada um deles, de Baraque a Sansão. Nenhum deles se agigantou fora do território do enfrentamento, do sofrimento, da limitação, da dificuldade. Pegue a história de cada um. A gente chama ele de heróis, mas eram homens como nós. A diferença é que eles eram fracos e se tornaram fortes. Através do quê? Do enfrentamento. Enquanto nós fugirmos do enfrentamento, nós vamos ser crentes fracos. Jesus está dizendo, é uma satanagem você entrar no meu caminho, porque eu tenho que passar por isso. Não dá para evitar. Esse é o caminho.
O meu caminho. Esse é o meu caminho. Então, se você é um cristão, aprenda a enfrentar dificuldades, sejam elas quais forem. Financeiras. Aqui a gente se ajusta na economia doméstica. É na escassez que a gente aprende a desenvolver a economia doméstica, a crescer economicamente. É na frustração amorosa que a gente aprende a ter mais equilíbrio nos afetos. É nas decepções que a gente aprende a discernir as pessoas à nossa volta. Então não tem jeito, o sofrimento é o caminho. E Jesus diz que é ali que vocês irão descobrir a sua verdadeira identidade. Né? Assim, pensar que a autoajuda não é ajuda, a autoajuda às vezes me evita a ajuda do alto. Eu deixo de ter ajuda do alto quando eu busco a fuga pela autoajuda. Não é autoajuda. O evangelho não é uma questão de autoajuda. O evangelho é uma questão de enfrentamento. Sabendo que ele tem as rédeas, que ele está no comando e que eu não preciso me perder no delírio da vida, né? Coisa maravilhosa essa. Bispo, assim, eu digo, não adianta se colocar dentro de uma redoma, porque a própria redoma ela vai cobrar seu preço. Tá? E não adianta fugir dos problemas, porque eu creio que não existe vida cristã, nem seguir no caminho sem que haja diversidade do caminho. Né? E problema sempre, o que vai nos fortalecer é justamente enfrentar, né, os problemas de frente e tentar transpô-los da melhor forma possível. Então, fugir dos problemas não é a saída. A saída é encarar o problema de frente, passar por eles. Se preparar porque continuarão vindo, né? Tempestade, ela vem, se forma, passa, mas sempre vai vir novas tempestades. Se isolar e tentar isolar, não só se isolar, vou me isolar, vou isolar os meus filhos, vou colocar dentro de um problema, dentro de uma redoma, e achando que eu vou estar protegendo, isso não vai acontecer nunca. Tá? Eu vou estar, talvez, criando até mais dificuldades, porque eles vão deixar de serem homens e mulheres que conseguirão passar pelas dificuldades da vida. Estou criando pessoas fracas. Olha, se você analisar o processo antropológico, você vai ver que toda geração forte dá à luz a uma geração fraca. Verdade. E uma geração fraca, ela dá à luz a uma geração forte. Por quê? Enfrentamento. Não tem jeito. Gente, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, Lorde. Falta um minutinho para a gente terminar. E eu queria falar uma coisa sobre Pedro, que eu achei tão interessante. Pedro foi aquele que deu a dica, não vai não, Jesus. Estava tão cheio de si, porque Jesus tinha chamado ele, né, que agora ele estava com a palavra, ele era pedra, e foi ele que deu a sugestão, não vai. Muitas vezes a gente é assim, a gente está tão cheio, né, de uma palavra que a gente, às vezes, pode errar no próximo passo. Né? Então, tenhamos cuidado. Revelação num capítulo, tropeção no outro. Tropeção no outro capítulo, é isso mesmo. Ok. Gente, chegamos ao final do programa de hoje. Obrigado pela sua estada conosco. Obrigado por ter tomado café conosco. Eu desejo um domingo de paz e logo mais às 18h30 nós estamos convidando você para o nosso culto eucarístico, que será certamente um culto libertador para todos nós. Shalom, bom domingo. Cláudio, querido. A todos um bom domingo, e você que não puder estar conosco, porventura estiver em outro estado, acesse nossas redes sociais ali pelo YouTube, pelo Instagram, nós vamos estar transmitindo, só a Igreja da Colheita, coloca lá, né, e se torne aí um participante conosco, um seguidor, e compartilhe também os nossos links, tá? É muito importante, às vezes quer com os amigos, com os familiares, isso vai ajudar bastante. Mas sim, gente, olha, forte abraço, bom domingo. E até mais. Até domingo próximo que vem, a partir das 7 horas da manhã. Estaremos juntos. Abraço. Shalom.